Boa noite, que prazer estar com vocês aqui nesta terça-feira, dia 26 de agosto. O Tá Na Hora Goiás já está no ar e vamos ao vivo. Um caso de reincidência chamou a atenção em Uruaçu. Um homem que havia saído da prisão há menos de uma semana voltou a cometer furto e já foi preso novamente. Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior. Todos ligados no Tá Na Hora Goiás. Pois é, um caso que chama bastante atenção. Reincidência. Como você disse, o homem tinha saído 6 dias antes do registro. Aí, imagens do circuito de segurança mostram aí ele caminhando tranquilamente. Polícia da cidade de Uruaçu, delegacia lá de Uruaçu, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor desse homem suspeito aí, as imagens estão entregando a situação de cometer esse furto qualificado. Por que o qualificado? Foi um furto noturno com arrombamento. 6 dias antes, o suspeito tinha deixado a prisão, tinha saído, estava curtindo, gozando da liberdade, mas agora foi preso preventivamente pela Polícia Civil da cidade de Uruaçu. Um outro detalhe que chama atenção, Sandy Júnior, sabe qual é? É porque essa mesma casa, esse mesmo imóvel que fica no setor Bela Vista, em Uruaçu, foi furtado uma outra vez. E também não fazia muito tempo não, viu? Há um mês antes dessa ocorrência, desse furto qualificado aí, esse imóvel já tinha sido furtado. Mas só que não passou batido não, porque a polícia de Uruaçu pega firme. Em relação ao primeiro furto, 2 pessoas foram presas. Então a gente está entendendo que chama atenção essa história por 2 motivos. Uma pela reincidência, pela suposta reincidência aí 6 dias depois de sair da cadeia do suspeito. E também esse imóvel ter sido furtado um mês antes dessa invasão. Mas é importante destacar que em todas elas, tanto a mais recente quanto na outra, os suspeitos foram presos. Nesse caso, na última prisão preventiva em desfavor desse homem. Furto qualificado, arrombamento no período noturno. A delegacia não brinca, nem os agentes lá da delegacia da cidade de Uruaçu. Eu volto com você, Sandy Júnior. Tá aí todas as informações com Elias Júnior. E a polícia agiu rápido. O cara sai da cadeia, uma semana depois volta a praticar os mesmos crimes. Ainda bem que a polícia agiu rápido e ele, novamente, como se diz, voltou para o chilindró. Já em Pontalina, uma mulher está em estado gravíssimo depois de ser agredida pelo próprio genro. Ele foi preso e a família denuncia que já havia um histórico de violência. Acompanhe tudo na reportagem de Douglas Fernandes. A vítima, Roberta Nogueira, de 48 anos, continua internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiás. O quadro de saúde dela piorou dias depois de ter sido brutalmente agredida pelo próprio genro. Ela chegou no Hospital de Urgências de Goiânia, foi submetida a uma traqueostomia de emergência para que conseguissem entubá-la. E até o presente momento ela permanece internada na UTI, estado gravíssimo, sedada, entubada, em coma induzido. Diante da gravidade do caso, a família entrou com um pedido de prisão contra o suspeito. O documento foi aceito pela Justiça no fim de semana e ele acabou detido. Na audiência de custódia, a defesa de Nábio Lara de Castro Filho pediu o relaxamento da prisão. A defesa vem demonstrar que a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea e configura verdadeiro constrangimento legal, em afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal. Mas os argumentos não convenceram a Justiça, que decidiu manter a prisão preventiva do investigado. A magistrada entendeu que os elementos eram necessários para a determinação dessa prisão preventiva, porque devido à gravidade dos fatos, ela ainda estar internada. O caso aconteceu em Pontalina, cerca de 130 quilômetros de Goiânia. A vítima, Roberta Nogueira, teria discutido com a filha no local onde as duas trabalhavam, o que provocou a fúria do genro, que foi tirar satisfação com a sogra sobre o que teria acontecido. Segundo o relato da própria mãe da vítima, Nábio teria tentado atropelá-la antes de partir para a agressão. Ele foi para passar por riba da moto, só que ele não deu, porque a Roberta
arredou e ele encostou com tanta força. Ele queria jogar a Roberta dentro daquele buraco, que a casa é dentro do buraco. Mas como a Roberta não caiu, caiu ela e a moto, ele desceu e bateu e enforcou ela com a camiseta. De acordo com as investigações, após a tentativa de atropelamento, o suspeito desceu do carro e desferiu vários socos contra o rosto da sogra, jogando a vítima no chão, que ficou desacordada. O histórico de violência do suspeito também foi relatado à polícia pela própria família, que teme novas ameaças. Na delegacia que eu abri um BO contra ele, que ele bateu no Reinaldo e bateu em mim, e tem esse também. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Pontalina. Mesmo estando preso, o advogado da família conseguiu na justiça uma medida protetiva contra Nábio de Castro Filho. Existe também, para o conhecimento, a filha entrou pedindo uma medida protetiva contra a Roberta, tudo em decorrência desses mesmos fatos. Então, assim, nós estamos vivendo um processo muito desgastante em termos familiares, porque a filha se posicionou ao lado do esposo e vem a todo tempo tentando descredibilizar as severas agressões que a mãe sofreu. Um caso revoltante que mostra como a denúncia é fundamental para evitar tragédias. A vítima segue internada e a polícia deve aprofundar as investigações para responsabilizar o agressor. Então, se você é testemunha, se você está vendo que alguma coisa está acontecendo, presenciando com seu vizinho, com a sua vizinha, ligue para a polícia. Esse caso, a polícia chegou porque houve denúncia. Então, está comprovado que quem perceber alguma coisa tem que denunciar. Em Catalão, uma jovem de 24 anos ficou em estado gravíssimo depois de perder o controle do carro e cair no córrego Piratininga, no centro da cidade. Ela precisou ter 2 órgãos removidos após uma cirurgia de emergência e quem conta tudo é Magna Santos. Imagens de câmeras de segurança registraram o carro em alta velocidade antes de bater na mureta de proteção da Avenida Raulina Fonseca e despencar dentro do córrego Pirapitinga. A motorista, identificada como Elisa, de 24 anos, sofreu vários ferimentos. Ela apresentava cortes na perna, escoriações na cabeça, contusões no tórax e dificuldade para respirar. O resgate feito pelo Corpo de Bombeiros durou cerca de 40 minutos. Na Santa Casa de Catalão, a jovem passou por uma cirurgia de emergência. Os médicos confirmaram a hemorragia interna, o que levou à retirada do baço e de um rim. A equipe também reparou lesões no abdômen, tratou uma perfuração no intestino, ferimentos no fígado e colocou um dreno no pulmão, devido à fratura nas costelas. Apesar da gravidade, Elisa apresentou melhora clínica após a cirurgia e segue em recuperação sob cuidados intensivos. Pelas imagens vocês estão vendo que o córrego está quase seco. Imagine se fosse num período chuvoso. Ela teria morrido afogada e as águas levando o carro com ela e tudo. Vamos conferir agora algumas ocorrências graves e registradas nas últimas horas em Goiás. Em Jataí, um motorista embriagado perdeu o controle do carro e bateu contra um caminhão estacionado. Ele foi preso em flagrante depois que o teste do bafômetro deu positivo. No mesmo município, em operação conjunta com a PRF, uma passageira de um ônibus foi flagrada transportando 6 quilos de skunk, a chamada super maconha. A mulher de 40 anos foi levada para a central de flagrantes em Trindade. Já em Anápolis, um grave acidente na BR-060 deixou em estado crítico o motorista de uma Kombi que tentou fazer uma manobra proibida. Ele foi arremessado do veículo e socorrido com traumatismo craniano. A família que estava na SUV envolvida sofreu apenas ferimentos leves. Em Caldas Novas, catadores denunciaram um incêndio criminoso no lixão da cidade. O fogo destruiu mais de 10 mil em materiais recicláveis, deixou pessoas intoxicadas e matou animais. Essa foi a segunda ocorrência em menos de 2 semanas no local. E atenção, você que está se preparando para ingressar na faculdade, as inscrições estão abertas para o vestibular 2025, segundo semestre da FAC Unicamps. Excelente centro universitário, nota máxima no MEC. 15 cursos presenciais e mais de 20 EAD que você pode estudar à distância aqui em Goiânia ou em qualquer cidade de Goiás. Lá você pode fazer odontologia, direito, psicologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, nutrição,
e também inteligência artificial e muitos mais. Várias formas de ingressar. Quer saber como? Enem, vestibular social, nota do ensino médio, redação online, transferência ou como portador de diploma. Inscreva-se agora mesmo pelo QR Code que está aqui na tela ou acesse facunicampus.edu.br ou também tem um telefone que você pode entrar em contato de qualquer cidade, 62 3091 6600. 62 3091 6600. FAC Unicampus, o seu futuro começa aqui. Vida que segue, programa também, lembrando que daqui a pouquinho tem as notícias no meio artístico brasileiro, tem fofoca de Maiara e Maraísa, de Caetano Veloso, de Tata Werneck. Por que a polícia parou o Caetano Veloso? Vamos saber tudo isso daqui a pouquinho. Tem mais notícias com Sheila Araújo também. Mas a Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte de uma paciente após um procedimento estético na cidade de Inhumas. O médico responsável foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas mais detalhes desta notícia com o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Muito boa noite para você, Sandes. Uma excelente noite também a todos que nos acompanham. Sandes, para a gente entender esse caso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, precisamente no dia 3 de fevereiro deste ano, na cidade de Inhumas, porque foi exatamente nessa data e nessa cidade que a vítima, que a Ana Paiva de Freitas, de 48 anos, ela perdeu a vida logo depois de realizar um procedimento estético. Segundo as investigações, ela procurou uma clínica, procurou esse médico para realizar um implante, um silicone na região dos seios. Ela chegou a realizar essa cirurgia, mas logo depois do procedimento, ela começou a apresentar complicações e infelizmente não resistiu e veio a óbito. A causa da morte foi sepse, que teria sido provocada por causa de uma infecção urinária que não foi tratada da forma correta. Portanto, agora, 6 meses depois, a Polícia Civil concluiu esse caso e decidiu indiciar esse profissional, esse médico, por homicídio culposo. Os depoimentos e os documentos médicos indicam que houve falhas no acompanhamento pós-operatório. O profissional investigado ele teria prescrito medicação sem realizar o exame clínico necessário e não prestou assistência adequada à paciente, caracterizando negligência médica. Diante desses fatos, a Polícia Civil decidiu de fato indiciar esse médico por homicídio culposo, como você bem disse, que é aquela modalidade, né, quando não há intenção de matar, mas que de certa forma ele assumiu o risco porque no entendimento da Polícia Civil houve sim negligência médica. Agora, com a conclusão desse caso, o inquérito segue para o Ministério Público. Eu volto com você. É isso aí, Guilherme. O Ministério Público vai tocar, com certeza oferecer denúncia e é o juiz que vai decidir. O protagonismo feminino avança em diferentes setores da sociedade. Cada vez mais, mulheres assumem cargos de liderança e mostram que empoderamento vai muito além da igualdade. É também transformação, inspiração e impacto direto na economia e na cultura. Vamos ver na reportagem de Brunelli Portela. As mulheres estão em todos os espaços e ocupam cada vez mais cargos de confiança. Sônia, por exemplo, aprendeu desde cedo a importância da disciplina e da dedicação. Hoje lidera uma empresa e faz do protagonismo feminino uma prioridade. É desafio? É um desafio muito grande, porque são muitas as funções que a gente tem que exercer, né? Seja na parte pessoal como na parte profissional. E essa transformação feminina vai além da busca por igualdade. Ela impacta a cultura e economia. Não é só sobre chegar a cargos de liderança. Essas mulheres estão mudando a forma de conduzir equipes. Cada conquista delas é um avanço para toda a sociedade. A advogada Juliane destaca que nos últimos 10 anos, as mulheres conquistaram avanços significativos no mercado de trabalho. E hoje, dentro das instituições, nós temos diferenças de trabalho com homens e mulheres, a gente vê avanço das mulheres, mas as mulheres ainda enfrentam barreiras que os homens eles não enfrentam. Então nós temos a desvalorização, nós temos a dupla jornada, tripla jornada, e tudo isso deixa a mulher passos e passos atrás nessa corrida pelo sucesso profissional. Mesmo com os progressos, os desafios permanecem.
No início da carreira, Juliane enfrentou situações de desconforto apenas por ser mulher. Já tive situação de desconforto, principalmente no início da advocacia, que se aliava a jovem advogada com uma mulher, de advogados mais velhos, que buscavam ali intimidar. Então nós somos sim, em alguns momentos, intimidadas dentro dos processos, diante dessa situação de ser mulher, às vezes de ser inexperiente, mas a gente luta contra isso no dia a dia. Atualmente, mulheres estão à frente de cargos de destaque e em alguns setores já são maioria. Para quem sonha em chegar a essas posições conciliando carreira e família, Sônia deixa um conselho valioso. O primeiro conselho que eu dou é que prepare, conheça a atividade onde você vai entrar. Prepare um capital de giro adequado, prepare um conhecimento e, se você é mãe, se você também é um estudante ainda, tenha uma rede de apoio. De gerações diferentes, essas mulheres trazem histórias de determinação, sensibilidade e liderança. O protagonismo feminino vai além de ocupar cargos, é transformar ambientes, abrir caminhos e inspirar novas conquistas. A dica que eu dou é não desistir dos seus objetivos, porque nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar pessoas que lutam contra os nossos avanços, então a gente precisa ser resiliente, precisa ser forte e não desistir. O avanço é nítido, mas os desafios ainda existem e garantir igualdade de oportunidades e valorizar é essencial para que mais mulheres continuem fazendo a diferença e inspirando também novas mulheres e novas gerações. Vamos trazer agora as quentíssimas do meio artístico brasileiro. Jussara Ávila, boa noite. Boa noite, Sandes. Boa noite, meus amores. Faz parte da roupa? Faz parte da roupa. Você viu como eu tô chique hoje? Que look lindo. Olha só. Mas esse é do meu guarda-roupa. Deve ter pelo menos uns 5 ou 6 anos que eu tenho essa roupa. E esse cabelo molhado, você tomou banho, não deu tempo de enxugar, chegou e já veio fazer o programa? Olha, tem até uma história engraçada que tá lá nos meus stories desse cabelo molhado aqui, de uma palavrinha que eu não gosto de jeito nenhum. Me segue lá, Jussara Ávila 1, para saber o que aconteceu para esse cabelo tá molhado assim, ó. Ah, por que é que você não pega e anuncia que você tem um carro belíssimo? Como é que chama o seu carro? Eu tenho uma Porsche Cayenne que eu tô vendendo, viu, gente? Pode ir lá nos meus stories que eu vou postar ela hoje para vocês também. Então você tem uma Porsche Cayenne? Tem uma Porsche Cayenne que eu vou estar vendendo. Se fosse novíssima, custaria uns 500 mil, mas ela é super conservada. Se fosse novíssima, é mais de 1 milhão. Mas como ela é super conservada, você está vendendo por bem menos. Bem menos. Pode me chamar lá no Instagram. É a loira do carro branco, é uma Porsche Cayenne. Atenção, pessoal do agro. Atenção, você quer comprar uma Porsche Cayenne, preço de oportunidades? Entre no direct da Jussara que está lá para vender. Que isso, hein? Plim, plim. Mas, Jussara, quais as novidades da dupla Maiara e Maraísa? Pois é, a Maiara e Maraísa conversaram aí, comentaram sobre os desafios, gente, de estar na estrada para cumprir a agenda de shows. E a dupla ressaltou o seguinte, que por segurança é importante ter apenas pessoas essenciais nas viagens. Vamos conferir? Gente, a vida com avião mesmo? Não, com avião, sem ser avião. Eu acho que quem está na estrada, eu falo, tem que estar as pessoas necessárias para não correr risco de vida. Porque para acontecer o show, no show business, gente, tem toda uma logística, toda uma correria. E não é só a correria, né? A estrada, ela é assim, ela é traiçoeira. E você tem que estar o tempo inteiro vigiando. Não é para amadores. Mesmo quando você faz tudo certo, pode acontecer. Demais, eu peço para Deus todo dia quando eu acordar para Ele me guiar para os melhores caminhos e me livrar também. E a gente já faz oração, né? Livrar de todo mal, amém. Então na hora que você pede isso, Ele livra mesmo. Tá aí, tem que viajar com cuidado. É isso, ela estava lembrando ali sobre o acidente da Marília, sobre o susto que a Lauana Prado acabou de sofrer agora e que elas têm sim esse cuidado e principalmente levar apenas as pessoas necessárias, não aquele bando de gente, porque sim, é um trabalho, é sério e é perigoso. Agora é bomba! Caetano Veloso todo mundo conhece, é ídolo da música popular brasileira. Foi fazer um show em Brasília, o que é que aconteceu com a polícia? Pois é, uma blitz lá em Brasília transformou, gente, um momento inusitado e bem-humorado, né? Para o Caetano Veloso, que ao invés de solicitar os documentos, o policial abordou o carro do cantor e fez um pedido de quebra. Ele pediu, sabe o quê? Um beijo, olha só.
Eu queria dar um beijo. Dá licença, viu, irmão? Dá licença. Que maravilha, que cheiroso. Vocês são... Eita, é a mulher. Pronto. Com licença. Gente, é cada um. Tô falando efeito Caetano. A série é uma coisa, os caras eu... Sim. Só é português. Só. Eu já entrei lá. Valendo? Não valendo. Na verdade, eu só voltei pra ver o show. Puxa, esse era o... Aí. Tava lá o ministro. Tá vendo? Foi assistir o show dele. É isso. Então, o Cacaio, que eu conheço, um famosíssimo advogado. Olha, o Santos conhece todo mundo, gente. E a simpatia que ele tava, deixou o policial dar a volta, dar um beijo no rosto dele, um amor de pessoa, encantou todo mundo que estava ali à sua volta. E deu um beijo na mulher dele também. Deu um beijo também. Bom, e a Tata Werneck, que é atriz, é humorista, mas ela se emocionou. Ela se emocionou, sabe com quê? Porque ela realizou um sonho de infância durante a entrevista com o Júnior Lima, né? Ao Lady Night. E se emocionou, sabe por quê? Ela leu para o cantor uma carta que ela escreveu quando ela ainda era criança, com os olhos cheios de lágrimas. A apresentadora abriu ali o coração e revelou a vontade que tinha e de finalmente conhecer o ídolo. Olha só. Eu espero que você leia essa carta, mas se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, eu fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz. Ou se eu não for atropelada por um carro. Te mandei uma foto minha, não repare na espinha. Também, olha isso, cara, a pessoa começou a falar na foto. Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta. Eu tenho certeza que você vai perceber. Tudo deu certo. A atriz virou apresentadora de TV e ele foi no programa dela. E você viu que aquela carta, quando ela escreveu quando era criança, ela colocou lá: espero um dia ter um programa na TV para poder te convidar. E assim você vê que eu sou a mulher da sua vida. Isso ela falava na carta. Mas ela se emocionou muito porque foi algo real e era um sonho que ela tinha. Ela era fã do Júnior. Fã. É isso. Mas Jussara Ávila, as fofocas foram ótimas. Obrigada. Nota 10 para todas as suas fofocas. Mas para encerrar, todo mundo quer saber. O que a Jussara é? Fofoqueira! Mas eu tenho também Instagram, não é só você que tem Qual é Instagram. o seu Instagram, Sandy? O meu Instagram é Sandy Júnior. Aliás, se abrir meu Instagram, tem um depoimento do Zezé de Camargo que eu coloquei. Que legal. Onde eu vou, gente, ninguém quer conversar comigo, quer falar só do Santos, porque eu conheço Inclusive o Santos. você que fez a entrevista. Isso Nós mesmo. temos o programa Tá Na Hora Goiás Oficial, o meu, que é Sandy Júnior, que está lá um depoimento do Leonardo, falando bem de mim, e do Zezé de Camargo também, entrevista que os dois deram para Jussara Ávila. Para quem quiser ver, é só ir lá no Instagram do Sandes e conferir de pertinho todo esse depoimento que é muito legal. Como é que fala? Vai lá, confere, curte? Vai como lá, é que é? curte, comenta, vai lá ver o depoimento, tá lá no feed do Instagram do Sandes. Então tá lá para quem quiser ver, vai comentar bastante, falar que você assistiu aqui e foi lá conferir também de E pertinho. pode compartilhar também. Pode compartilhar, comentar, curtir. Tem convite para ir para o Cruzeiro, já estou esperando as passagens. Nós vamos, hein? Vamos. Esse nós vamos. Né? Mas, Jussara, não posso encerrar, porque no meu direct eu peço também, você se esquece só uma vez na vida, uma vez na morte. Aquela dancinha para os velhos. Vamos matar os veinhos? Bora lá? Mate o velho, 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 mate o velho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, porque agora vamos falar de saúde, porque saúde é o que interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente terça-feira aí para todos vocês. E vamos continuar com a entrevista dessa semana com a doutora Jordana Sandes. Ela que é oftalmologista e especialista em córnea. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, espectadores. Vamos à continuidade, então. Doutora, quais os principais fatores relacionados com o desenvolvimento da doença ceratocone? Pessoal, o principal fator que eu digo é coçar os olhos. Então, você, mãe, que tem um filho que tem alergia ocular, que coça muito os olhos,
leve o seu filho ao oftalmologista para que seja prescrito algum colírio para que ele não tenha vontade de coçar, porque não adianta só brigar. Se o filho tem a vontade, ele vai acabar coçando. Então, o certo é levar ao oftalmologista. E outro fator muito importante que tem relação com o desenvolvimento da doença é a hereditariedade. Então, se você tem alguém na família que tem a doença, avise a todos os familiares, porque existe um risco maior de você desenvolver a doença. Doutora, e a idade, ela interfere no risco? Sim, quanto mais jovem o paciente, maior é o risco de evolução da doença. Então, em pacientes muito jovens, a doença é mais agressiva. E com isso, o risco de evolução tem mais propensão a levar esse paciente a necessitar, por exemplo, de um transplante de córnea. A gente tem tratamentos que evitam chegar nesse estágio, mas quanto mais jovem o paciente, maior é o risco. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Liz. Vamos fazer uma aposta? Eu e você, telespectador. Se eu não voltar em 2 minutos, você pode me chamar de feio. Nossos comerciais, por favor. Estamos de volta com Tá Na Hora Goiás, o programa que não escolhe notícias, escolhe te informar. E por falar em notícias, está chegando mais notícias com Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sandes, para você, para todos que estão em casa. Eu já começo trazendo uma oportunidade para você que está nos acompanhando na área da educação. Os estudantes interessados em uma bolsa de estudos pelo ProUni já podem se inscrever, mas tem que correr, viu, gente? Porque a lista de espera do segundo semestre vai só até às 11h59 dessa noite. Então, o prazo é curtinho, mas ainda dá tempo. Então, corre, viu? É feito pelo portal de acesso único e podem participar os candidatos que não forem pré-selecionados ou ficaram de fora por falta de turma. Cada estudante pode escolher até 2 opções de curso, as instituições e também turno. A convocação da lista sai no dia 29 de agosto e os selecionados têm até o dia 5 de setembro para comprovar as informações. O ProUni ele oferece bolsas parciais e integrais em universidades privadas, de acordo com a renda familiar. Então, nessa edição, são mais de 211 mil oportunidades espalhadas por todo o país. Então, corre, porque ainda dá tempo, agora que é 7h12, então até às 11 da noite você tem essa oportunidade. E olha, gente, a CDL Goiânia lançou uma ferramenta digital que promete facilitar a vida de quem precisa negociar dívidas. A plataforma recebeu o nome de Zera Dívidas e nesta primeira fase está disponível para o cadastro de empresas. Depois disso, será a vez dos consumidores poderem acessarem o portal zeradívidascdl.com.br, onde poderão consultar e fazer a sua negociação diretamente com os credores. Segundo a CDL, o processo é muito simples. Ao quitar o débito, o nome do consumidor ele é retirado imediatamente do SPC em até 5 dias. Então, imediatamente até 5 dias, né? Agora, olha, gente, falando de saúde, a Anvisa acabou aprovando o registro de um novo medicamento oral para tratar tipos específicos de tumores cerebrais. Olha que notícia boa. Segundo especialistas, o remédio ele bloqueia a ação dessas enzimas e impede a produção de substâncias que favorecem o crescimento de tumor. Para os especialistas, a novidade é um maior avanço dos últimos 20 anos na área, com potencial para evitar também novas cirurgias e tratamentos que são super agressivos, além também de reduzir significativamente o risco de progressão dessa doença que mata tanta gente. Agora, olha, um estudo publicado na revista científica PNAS revelou uma invenção impressionante. A língua artificial que é capaz de sentir e processar os gostos diretamente em líquidos, imitando o funcionamento das nossas papilas gustativas. Mas vamos entender melhor na matéria. Pesquisadores desenvolveram um dispositivo ultra fino feito de óxido de grafeno, que funciona como um filtro molecular, deixando passar apenas os íons responsáveis pelo sabor. Esses íons percorreram canais minúsculos, criando padrões elétricos únicos, que permitem identificar o gosto dos alimentos com cada vez mais precisão.
O mais surpreendente é que a tecnologia não apenas reconhece sabores, mas também aprende a identificá-los. O sistema retém as informações por até 140 segundos. O que os cientistas comparam é uma memória temporária, semelhante ao que acontece no sistema nervoso humano. Segundo os especialistas, a descoberta abre caminho para novas aplicações na indústria alimentícia, no controle de qualidade e até na área da saúde, criando dispositivos capazes de detectar alterações químicas com extrema precisão. A chamada língua artificial representa um salto tecnológico inédito, combinando percepção sensorial e inteligência, e pode mudar para sempre a forma como entendemos e interagimos com o sabor. Parabéns à ciência. Agora, uma ótima oportunidade para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em Aparecida de Goiânia. Um feirão de empregos está oferecendo 10 mil oportunidades em diversas áreas, numa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e mais de 20 empresas. A reportagem é de Almir Costa. A estrutura do feirão de empregos está montada na Praça da Juventude, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Entre hoje e o próximo sábado, 24 empresas oferecem 10 mil vagas de trabalho em várias áreas e diferentes tipos de qualificação, com salários de até R$ 4.500. As entrevistas são feitas no local e os candidatos podem sair do evento já contratados. É o que deseja a Veridiana Ferreira. A auxiliar de serviços gerais está desempregada e espera conseguir trabalho por meio do feirão. Tem muitas empresas, a gente vê qual que a gente acha que se encaixa, acho mais fácil, em parte. Sem contar também os cursos, que é muito importante. O feirão oferece ainda cursos, oficinas de customização de roupas, além de emissão de documentos pessoais e de currículos. O Feirão de Empregos é uma parceria da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Secretaria Estadual da Retomada. Facilita muito, porque o trabalhador, ao contrário de ir no prédio da Prefeitura, na sede do município, ao contrário de ir ao Palácio do Governo do Estado, esses órgãos, a Prefeitura e o Governo do Estado, está vindo aqui onde estão as pessoas, onde as pessoas residem, exatamente como uma forma de facilitar. O Feirão de Empregos, que começou hoje, vai até o meio-dia do próximo sábado aqui na Praça da Juventude. A expectativa é que nesses 5 dias seja feita a intermediação das 10 mil vagas de emprego oferecidas pelo feirão. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Goiás registrou o menor índice de pessoas sem ocupação desde 2013. Segundo o secretário da Retomada, os feirões têm ajudado a fomentar o mercado de emprego em todo o estado. Facilitando a intermediação de mão de obra e também um detalhe importante, em 2020, quando foi criada a Secretaria da Retomada, a qualificação profissional e as vagas de emprego ficaram junto da mesma superintendência. Então os cursos estão conversando com as vagas e aí tem essa dinâmica para poder flutuar as vagas e acertar as vagas. Parabéns. E a Polícia Civil fechou uma loja de bebidas no setor Bueno, em Goiânia. Prendeu 3 pessoas em flagrante, um empresário e 2 funcionários são suspeitos de vender produtos proibidos, entre eles cigarros eletrônicos. A ação foi realizada pela Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão da primeira DRP nesta segunda-feira, no interior da loja e também em um depósito subterrâneo. Os policiais encontraram uma grande quantidade de mercadorias ilícitas. Foram apreendidos cigarros eletrônicos, essências e diversos acessórios, avaliados em aproximadamente R$ 400 mil. Segundo a Polícia Civil, a estrutura mostrava uma organização voltada para o comércio clandestino. O uso e a comercialização de cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil desde o ano de 2009, por resolução da Anvisa, devido aos riscos à saúde, como doenças respiratórias, dependência química e até lesões irreversíveis. O empresário e os 2 funcionários foram presos em flagrante por crime contra a saúde pública e não tiveram direito à fiança. É isso aí. Vamos encerrar por hoje o nosso Tá Na Hora Goiás, o programa que não escolhe notícias, escolhe te informar. Eu volto amanhã às 18h30 em ponto. Mas você vai continuar sendo super bem informado, porque está chegando o nosso tradicional Jornal Serra Dourada com Adriana Bueno, que desfila todos os dias um look lindo, lindo, lindo.
Adriana Bueno, boa noite. Boa noite, Sandes. Até amanhã no Tá Na Hora Goiás, às 6h30 da tarde. E uma boa noite para